Muito bom, vamos lá. A gente está no Daf Lamed Hei Amud Bet, na parte de cima da página. Darash Rav Nachman Brei Dravitza. Rav Nachman Brei Dravitza, desculpa, ele traz para a gente uma drachá que diz o seguinte: Mai Dechtiv, o que significa o pasuk? Lereach Shemanecha Tovim. O Talmid Chacham foi comparado nesse pasuk com um perfume. Lama Talmid Chacham domeu. O Talmid Chacham ele parece com o quê? Letzlochit shel playatim. Tzlochit shel playatim é um perfume que eles costumavam levar no pescoço. Eles andavam por aí com ele pendurado no pescoço. E como funciona? Se o potinho está descoberto, ou se o potinho está aberto, então o cheiro do perfume, ele se espalha, todo mundo consegue sentir. Mas se o potinho está fechado, ninguém consegue sentir o cheiro do perfume. Ele dá aula, ele ensina, ele fala o que ele tem, as pessoas aproveitam. Se ele fecha a boca, fica quieto e não ensina nada, então as pessoas não têm proveito dele. Fala do Mará, que o Talmid Chacham, que ele começa a ensinar, ele começa a dar aula, coisas que ele não sabia, coisas que estavam escondidas, encobertas dele, certo? Coisas que ele não tinha estudado, não tinha aprendido, a Kadosh Baruch Hu não abriu para ele a sabedoria nesses assuntos, ele acaba descobrindo, ou seja, sem muito esforço, Rashi fala. Na hora que ele começa a ensinar, a Kadosh Baruch Hu vai abrindo para ele portões de Chokhmah, ele alcança as coisas com mais facilidade, Shneimar, Al-Mut Ahavecha, Karibei Al-Lumot. Está escrito no Pasuk, Lereach Shemanecha Tovim, Shemen Torak Shemecha, Al-Ken, Alamot Ahuvecha. A palavra Alamot, ela pode ser lida também como Alumot. Alumot são coisas escondidas. Velo de Hashem Malach Hamavet Ohavó. Não só isso, mas também o Malach Hamavet ama esse Talmid Chacham, Shneimar, Almot Ahevucha, Karibei al-Mavet. Al-Mot dá para também chamar de al-Mavet, daquele que está acima da morte. Quer dizer, o Malach Mavet, a Revucha, ele ama esse Talmid Chacham, ele gosta muito dele. Além disso, ele também vai ter dois Olamot. Echad Olam Hazeh, Vechad Olam Haba. Ele vai liscot tanto no Olam Hazeh quanto no Olam Haba, Shneimar, Almot Karibei Olamot. Esse Talmid Chacham, que ele ensina a Torá, ele passa a Torá para frente, ele zoche tanto no Olam Hazeh quanto no Olam Haba. Vamos lá, próximo Mishnah. Velo dvarim shilavdei kochavim asurim vein isuram isurana. Na Mishnah anterior a gente viu coisas que pertencem a Ovdei Kochavim, que eles são proibidos de ter anaá também, é proibido de ter proveito dessas coisas, porque são coisas ligadas à idolatria, como Yain Neser, por exemplo. Agora, essa Mishnah fala de coisas que a proibição é somente Isur Achilá. Eu não posso comer alguma coisa que pertence ao Ved Kochavim, mas não tem problema de ter anaá, eu posso ter proveito disso. Então, se por acaso eu recebi um presente desses, eu posso vender, posso fazer alguma coisa, posso dar para o animal comer ou algo do tipo. Halav shechalvov vet kochavim vein Israel roeu. Um goi que tirou leite da vaca e não tinha um Yehudi vendo, não tinha ashgachá, esse leite ele é permitido de ter proveito dele, mas é proibido de beber esse leite. A gente vai ver na Gemara qual o rashash, qual a suspeita, mas a suspeita a priori é de que foi misturado nesse leite, leite não kasher. Então, já que tem o risco de ter misturado algo não kasher, por isso esse leite é proibido de comer, mas eu posso ter proveito. Não é algo ligado à idolatria, não é igual o Yain Neser, que proíbe de ter proveito disso, é algo ligado somente a alimentos proibidos. Então, eu não posso comer, mas eu posso ter proveito, eu posso dar para um animal comer. Ve'apat ve'ashemen shelem. Pão e óleo de Ovdei Kochavim, pão e óleo de Goim também é proibido de comer, certo? A gente vai ver na continuação porque, a priori, o motivo que aparece na Gemara é que pão e óleo são coisas que geralmente você come com muita proximidade da pessoa, do dono, então você vai sentar numa seudá, numa refeição para comer junto com ele, tem aqui um problema, tem aqui um risco de proximidade demais e acabar conhecendo as famílias e acusando uma assimilação. Rebbe e o Beidinoi tiro Hashem. Rebbe e o Beidin dele liberaram óleo, eles permitiram óleo. Pão não, mas óleo eles liberaram. Ve'ashlakot ukvasim shedarkam latet letocham yain vachometz. Alimentos cozidos, shlakot é quando é cozido demais, é muito, muito cozido, e kvashim o shlakot pode ser qualquer alimento cozido, na verdade, e kvashim são coisas que são colocadas em conserva,
Quando são alimentos que se costuma colocar neles vinho ou vinagre, que era vinho, esses alimentos são proibidos de serem comidos. Não é yain nesech, não é yain nesech que é proibido mesmo de ter proveito nele, porque talvez foi colocado aqui um pouco de vinho, então não é igual yain nesech que é proibido de ter proveito, mas é proibido de comer isso, porque talvez tem vinho proibido misturado. Vetarit trufá. Tarit trufá também é uma comida que eles misturavam muitos tipos de peixes, cortavam vários peixes pequenininhos, misturavam, e às vezes tem um peixe não kasher lá, sabe? Tipo um bacalhau, um gefilte fish, você tem lá um peixe moído, às vezes eram alguns tipos de peixes moídos, e você não sabe se todos os peixes que estão lá são ksherim ou não, então não pode ser comido. Vetzir shein badagá kalvit shotetet bo, tzir é o líquido que sai do peixe, e nesse líquido que sai do peixe, muitas vezes crescem dentro desse líquido outros tipos de peixes, peixinhos pequenos que estavam presos no peixe grande, algo do tipo. Então, nesse tzir, se não tem um tipo específico de peixe crescendo dele, ele é proibido, certo? Dagá calvita é um tipo pequenininho de peixe, vai chamar de cavalo marinho, alguma coisa do tipo, algum peixe bem pequenininho. E esse peixe bem pequenininho, ele só cresce ele cresce quando só tem peixes ksherim. Ele só cresce quando tem o tzir feito de um peixe que é kasher. Ele não cresce misturado com outros peixes. Então, se eu tenho um tzir desse, eu tenho esse molho de peixe que não tem esses peixinhos pequenininhos, é sinal de que tem algum peixe não kasher lá, por isso é proibido de ser comido. Ve'achilek ve'korchel chiltit, o melech shal kodnit. Aqui são alguns chilek ve'korchel chiltit. São dois tipos de alimentos que eles cortavam com facas. Não, desculpa. Hilek é um tipo, qualquer comida que foi cortada com a faca de algum goi, são alimentos que foram cortados com faca, e às vezes na faca tem um pouco de óleo não kasher, igual o óleo foi proibido, pode ser que tem um óleo não kasher misturado. Esse Hilek é tipo uma mistura de peixes também, que às vezes tem peixes ksherim, às vezes não, e já que não é perceptível, não dá para diferenciar, são proibidos. Melach al-kodnit, é um tipo especial de sal, que alguma vai falar exatamente por que foi proibido. Arelo, asurim, veni, suram e suraná, esses alimentos, eles são proibidos de serem comidos, mas a proibição não é de ter aná, eu só não posso comer, mas posso ter proveito. Então, se eu ganhei do goi de presente ou algo do tipo, eu posso dar isso para um animal comer, por exemplo, meu animal. Pergunta a Gemara agora. Se o goi está vendendo leite, certo? O goi está vendendo leite, tem um desenho de vaca em volta, tem um leite de vaca, qual o problema? Por que eu não posso comer esse leite? Por que foi proibido? E se o risco é que talvez o leite de vaca vai ser trocado com leite de um animal não kasher, como leite de camelo, tahor, river, tamé e arok. O tahor e tamé, tanto no Sukim da Torá e muitas vezes na Gemara, não significa um tahor e tamé no sentido de puro e impuro. Tahor significa animais ksherim, tamé são animais não ksherim. Então, pergunta a Gemara, tahor, river, tamé e erok. O leite de vaca, o leite de animais ksherim, vaca ou cabra, ele é mais branco. O leite de animais não ksherim, ele é yerok. Yerok a gente traduz hoje em dia como verde, certo? Yerok é verde em hebraico, mas muitas vezes na Gemara, yerok significa amarelado. Amarelo. Então, o tamé, o leite não kasher, ele é mais amarelado. Então, se o risco é que o goi escreveu lá do lado de fora da caixa, leite de vaca, e dentro tem leite de camelo, algum animal não kasher, é só olhar a cor do leite. A cor do leite vai me dizer que tipo de leite é esse. Então, deve ser permitido, só verificar. Pagmarai, mishumiru veinikum. Então, quer dizer, então risco de trocar não tem, porque se ele trocasse eu ia ver a cor diferente, deveria ser perceptível, não deveria ser proibido. E se o risco é que talvez o goi misturou um pouco de leite não kasher com leite kasher, então essa mistura é proibida porque talvez tenha um leite não kasher misturado, o que a gente pode fazer? A gente pode pegar esse leite, colocar ele no intestino do animal, né, que é onde eles produziam o queijo, e a gente vai descobrir se esse leite é kasher ou não, porque de amarmar, halav tahor omed, halav tameh inomed, foi dito, amarmar, assim foi dito, quer dizer, uma Kabbalah, era uma maçoret antiga, uma tradição, de que o leite tahor, o leite de um animal kasher, ele vira queijo, e o leite de um animal kasher não vira queijo. Não dá para fazer queijo de um leite de um animal não kasher como o camelo.
Agora os Rishonim falam que a gente vê que sim, dá para fazer queijo de qualquer leite. Então o Ritva escreve que quando você produz queijo de um leite de um animal não kasher, parte vira queijo, mas grande parte não passa por essa mudança, não consegue fazer esse processo de virar queijo. Então, quando produzem queijo de um animal não kasher, digamos assim, vamos chutar metade aqui, vamos pôr uma porcentagem, do animal kasher, 90% do queijo vai virar, 90% do leite vai virar queijo, e vai sobrar 10% de líquido. Do animal não kasher, 50% vai virar queijo e 50% vai sobrar líquido, certo? Eu chutei aqui a porcentagem, mas o ponto é dizer que se eu colocar esse leite, por exemplo, eu comprei 3 litros de leite, eu pego 200 ml, coloco lá para transformar em queijo e vejo o que acontece. Se 90% virar queijo, é sinal de que o leite é kasher. Se 50% virar queijo, é sinal de que o leite não é kasher, ou seja, eu tenho como fazer aqui uma medição para saber se é kasher ou não é kasher. E se tiver misturado e eu ver que 70% do queijo virou leite, 70% do leite virou queijo e 30% não, eu vou entender que tem leite kasher e leite não kasher misturado. Por que eu não posso fazer isso? Se eu quero fazer queijo desse leite Hanami, então tem razão. Se o leite que eu estou comprando é para fazer queijo, então deveria ser permitido. Deveria ser permitido porque eu vou ver o que acontece com ele. Eu vou ver se ele vira todo queijo ou não. E eu vou saber se tem leite kasher, não kasher misturado ou não. Acabei mais esquina de cabal ele mesma. Mas aqui não. Aqui o que eu estou querendo? Eu estou querendo que leite para tomar como leite mesmo, certo? Eu quero ele líquido, eu não quero transformar ele em queijo. Então, dessa maneira, eu não tenho como saber se tem misturado lá leite não kasher, por isso é proibido. Pergunta, Vinícius comenei cale, Vinícius, fala, então pega um pouquinho, pega uma quantidade pequena, pega 10% do leite. Põe para fazer queijo e vê o que acontece. Respondeu, que vai libertar na mica nesse ovo, de locai me leica mica mala de milta. Fala, olha, já que no leite taor, não é que todo leite taor vira queijo, parte dele continua como leite, continua líquido quando colocam para produzir queijo, então não tem como saber realmente se tem leite kasher, leite não kasher misturado ou não. Porque de repente eu vou ver, não vou saber diferenciar se é 90%, 85%, 80%, não vai dar para saber exatamente quanto desse leite virou queijo, quanto se manteve como leite, para saber se tem leite kasher e leite não kasher misturado ou não. Por isso não tem como verificar. Então está proibido. Tem uma outra resposta possível. Afio o tema de cabal na divina e cadecai bem atfei. Mas não, e tem outra resposta que mesmo que eu queira fazer desse leite queijo, quero produzir queijo. E quando produzo queijo, eu vou conseguir verificar se é leite kasher ou não é kasher. Ainda assim, mesmo quando eu produzo queijo, pode ser que tem leite não kasher misturado, e o leite não kasher vai ficar em pequenas bolhas dentro do queijo grande. Então vai ter leite não kasher lá misturado, certo? Na hora que o leite está lá virando queijo, pode ser que no meio dele vai ficar bolhas, caverninhas, de leite não kasher misturado, por isso é proibido. Então, o leite de um Oved Kohavim, ele foi proibido, tanto quando eu quero comer ele como leite, quando eu quero comer ele como queijo, porque pode ser que tem leite não kasher misturado, por isso precisa de ashgachá no leite também. Ve'apat, um pão que foi produzido por Oved Kohavim foi proibido. A gente não viu ainda o motivo de por que o pão foi proibido. No pão não tem muito que misturar, certo? É farinha e água. Se não está visivelmente, se não tem outros alimentos dentro dele, que é o que é visível, é só farinha e água, para ele não tem problema nenhum. Mesmo assim, o pão foi proibido. A gente vai ver a continuação para evitar assimilação. Pat lo trabebeidin. Rav Yochanan fala, deixa claro que o pão não foi liberado no Beit Din. Certo? O pão que foi proibido, em nenhum momento da história ele foi liberado. A gente encontrou na Mishnah que Rebbe e Beidinoi tirou a Shemen. Rebbe e Beidin dele liberaram o óleo, mas o pão não. Michlal Deikaman Deixarem, a priori, se Rabbi Yochanan tem que vir e falar que o pão nunca foi liberado em nenhuma geração, a priori ele vem dizer que tem quem diga que se o pão sim é proibido, sim foi permitido. Quem?
Sim, quem falou que foi permitido? De Reata Ravdim Amar, quando Ravdim veio de Eretz Primavera, ele falou, Pamachad Yatzar Rebi Lassadeh, certa vez Rebi, Rabi Uda Nassi, ele estava com os alunos no campo, Vevi o Beto Ravim Lefanav Pat Puranim a PCA, e um goi, um Beto Ravim que estava por lá, trouxe para Rebi um pão grande, certo? Um pão muito bonito, bem aquelas halotes enormes, Amarebi kama na patezor. Ele falou, olha que pão bonito que foi servido aqui. Mara o Chachamim leosra. Por que Chachamim proibiram isso? Assim Rebbe se perguntou, certo? Na historinha, conta que Rebbe se perguntou por que Chachamim proibiram esse pão. Pergunta, mas como assim? Mara o Chachamim. Quer dizer, como, por que Chachamim proibiram? Mishum Hatnot, proibiram por risco de Hatuná, de assimilação. Se eu posso comer o pão do Goi, então ele vai me convidar em casa, eu vou comer na casa dele, vou levar minha família, eu tenho um filho, ele tem uma filha, vamos fazer amizades, vão acabar casando, tem problema de assimilação. Então, o que que Rebbe está se perguntando por que proibiram? Ela, o que Rebbe se perguntou foi o seguinte, a versão é um pouco diferente, ela mara o Chachamim leosra bassadeh. Por que Chachamim proibiram o pão que foi produzido por um Kohavim quando eu estou na sede, quando eu estou no campo? Quando eu estou na cidade, eu entendo que eu não posso comer o pão do Kohavim, porque se eu for na lojinha dele comprar, ele vai falar, esse pão é cachê para você? Vem comer em casa, está convidado. Então tem o risco de assimilação. Mas se eu estou viajando, eu estou no campo, num lugar onde ninguém tem casas, não tem moradias, e o cara me oferece um pão, eu deveria poder pegar. Se não tem risco de ter nada misturado nesse pão, risco da proximidade que essa alimentação vai causar entre os dois. Então, se eu estiver no lugar, no campo, num lugar afastado, não estou na cidade, deveria ser permitido. Certo? Assim contou a história. Agora, Kasvurim, mentira e pat. Agora, quem ouviu essa história entendeu que a priori Rebbe permitiu o pão, o Rebbe vem liberar. Quando o Rebbe se perguntou, ele fez uma pergunta retórica, por que Chachamim proibiram o pão no campo? Entenderam dele que ele está liberando. Veloi, e veio a boca e falou que não é assim. Rebbe loi tiretapat. O Rebbe se perguntou, mas não com a intenção de liberar. Certo? Assim foi, assim o que Rebbe também fala. Rebbe Yosef veitem Rashuma Bariuda Lokachayamase. Rebbe Yosef tem que dizer que Rashuma Bariuda falou que o caso não foi exatamente assim. O caso era um pouquinho diferente. Ele lembrou como foi dito o caso. Certa vez Rebbe estava viajando para algum lugar, verá a parte da Hukla Talmidim. Ele chegou numa cidade para dar shiurim e viu que os alunos lá não tinham muita comida, não tinha muito pão, ninguém quase comia. Amar Rebbe perguntou para os alunos, em Kanpalter, não tem aqui um padeiro para vocês comprarem pão? Porque vocês estão sem comida, vão comprar pão. Agora, Rebbe não especificou que tipo de padeiro ele estava falando. Kasvurim, todo mundo que ouviu a história pensou, olha, Rebbe está falando, Kasvurim, Lomar, padeiro oved kohavim. A priori, Rebbe está falando de um padeiro oved kohavim, assim entenderam da história. E quando Rebbe perguntou, será que não tem um padeiro aqui na cidade? Ele estava falando mesmo de um padeiro over Kohavim. Ou seja, Rebbe quis liberar, quis dizer que o pão que Kohavim proibiram é quando eu compro pão de uma pessoa específica, algo pessoal. Mas se eu compro pão numa padaria que eu não tenho conexão, não tenho ligação nenhuma com o vendedor, é algo vendido para o público em geral, não tem problema. Veio lá uma areia para ter Israel. Mas veio a Yohanan dizer que não, Rebbe quis dizer para ter Israel. Rebbe estava perguntando, será que não tem um padeiro Yehudi aqui? Ele não quis liberar o pão de um padeiro Oved Kohavim. Certo? Então, é por isso que Rabbi Yohanan teve que vir e consertar a história. Amar Rabbi Chelvo, fala Rabbi Chelvo, filho de mandar para ter Oved Kohavim, fala Rabbi Chelvo, mesmo quem entendeu que Rebbe permitiu o pão de um Oved Kohavim, certo? Que é um palter, que é um padeiro. Então, você não tem contato direto com quem está preparando, quem está fazendo o pão, então não tem o risco de assimilação. Mesmo quem liberou isso, lembra, né? Deika palter Israel. Agora, com Deika palter Israel, mesmo quem liberou o pão de um Oved Kohavim, é só quando eu não tenho um padeiro Yehudi. Mas se tiver um padeiro Yehudi na região, com certeza tem que comprar o padeiro Yehudi. E Rabbi Yochanan diz que mesmo quem liberou o pão de um Oved Kohavim padeiro, Animilo Bassadeh, Valbair Lo Mishum Katnut. Rabbi Yochanan entende que para liberar o pão de um padeiro Oved Kohavim tem que ter duas condições para liberar. Tem que ser um padeiro e tem que ser fora da cidade, mas dentro da cidade é proibido de qualquer jeito.
certo? Mesmo de acordo com o que permitiu. Rabi Yochanan entende que nunca foi permitido. Todo o pão preparado pelo Oved Kohavim é proibido. Mas Rabi Yochanan fala que mesmo quem permitiu o pão de um Oved Kohavim, caso ele seja um padeiro, é só se for no campo, mas não na cidade. Ivo Avamanchit Ve'achil Pat Abei Matzrei. Ivo é o nome de um dos Chachamim da Gemara. Ele comia pão de Ovdei Kohavim, Abei Matzrei, nos limites da cidade. Quer dizer, ele estava fora da cidade, ele não estava exatamente dentro da cidade, mas ele estava nos limites, certo? Ele comia lá esse pão. Ou seja, ele sustentava que se for um pão de Ovdei Kohavim e você está fora da cidade, não tem problema. Amar leurava, veio Rav Nachman bar Yitzchak, lotishme beadei de aivu de kachil lachama de armeai. Rava, tem que dizer, Rav Nachman bar Yitzchak falou, não ouçam mais shiurim dele, porque ele come pão de Oved Kohavim. Na hora que ele come pão de Oved Kohavim, ele está transgredindo uma das takanot da Banan, e não é para ouvir shiurim dessa pessoa, certo? Assim falou Rava, assim falou Rav Nachman bar Yitzchak, a priori baseado está em cima do Pasuk. O Pasuk fala que Torah e Vakshum Impio, que Malach Hashem Tzvakotu, aprende a Gemara que se o Talmid Chacham ele domina Malach, ele parece como um anjo, então em Vakshum Impio você pode aprender a Torah dele, se não, não. Ou seja, tem que ser alguém correto, tem que ser alguém 100%, alguém que faz tudo da melhor maneira possível. Esse árvore que costumava ler aquele, comeu o pão de Oved Kohavim, porque ele estava fora da cidade, falou Rava, ou Rav Nachman bar Yitzchak, que não é para aprender a Torah dele. Veshemen Shelem. Shemen Shelem, a gente disse na Mishnah que o óleo foi proibido também. Rebbe permitiu depois, certo? Rabi Yehuda Nassi aparece na Mishnah que ele permitiu o óleo, mas a priori, no primeiro momento o óleo era proibido. Shemen. Fala, temos uma discussão com relação ao óleo, quando ele foi proibido. Rav Amar Daniel Gazaralav. Rav fala que o óleo foi proibido porque Daniel, certo? Ele não era profeta, mas ele é um dos livros do Tanakh, Sefer Daniel. Ele viveu em Bavel, ele proibiu o óleo de Ovdei Kohavim. O Shmuel diz, não, o motivo que ele foi proibido é outro, Zilfetan shel kelim tmeim o sartan. Shmuel falou, não, um óleo de Ovdei Kohavim é proibido porque os óleos eram colocados em objetos impuros, kelim, certo? Jarros, kelim, objetos que eram impuros, e aí o óleo ficou impuro, por isso eu não posso usar. Pergunta, como assim? E daí que o óleo está impuro? O óleo está impuro, só é um problema para pessoas que comem toda a alimentação deles betará, com pureza, mas a gente não come, a maioria das pessoas não comem comida com pureza, a maioria das pessoas comem mesmo algo que está impuro. Tem que ser kasher, mas ninguém toma muito cuidado com pureza e impureza. Então, isso não é motivo para proibir o óleo. Tinham pessoas que comiam hulim betará, que tudo que eles comiam com pureza. A questão de comer alimentos com pureza, ele vem dos Kohanim. Os Kohanim tinham que estar puros, e os alimentos dos Kohanim tinham que estar puros quando eles comiam, principalmente a trumá, certo? Algo que é trumá, algo que é a porcentagem que é tirada para os Kohanim, se isso se impurificou, não pode ser comido. Se o Kohen está impuro, ele não pode comer. Então, os Kohanim, para comer korbanot, por exemplo, comer trumá, o alimento tinha que estar puro e o Kohen tinha que estar puro. Baseado nisso, tinha gente que comia hulim betará, tinha gente que mesmo alimentos do dia a dia, mesmo que não é trumá ou korbanot, eles costumavam comer betará, com uma pureza especial. Tanto da pessoa quanto do alimento. Agora, não era muita gente, pouca gente fazia isso. Então, o óleo do Oved Kohavim, que é impuro, a gente vai proibir. A priori, as pessoas não comem comida com pureza. Ela zlifatan shel kelim asurim o sartan. Então, fala o seguinte, o problema é que esse óleo era colocado em objetos, em utensílios não ksherim. O óleo era guardado em potes de barro, ou em vários tipos de potes, no qual colocavam dentro deles também comida não kasher, por isso o óleo ficou proibido. Certo? Era normal guardar o óleo nesse kelim, então o óleo foi proibido. Então, 2 motivos. De acordo com o Rav, é um decreto desde a época de Daniel. De acordo com Shmuel, é um decreto posterior causado pelo modo como guardavam o óleo. Amar le Shmuel Rav, falou Shmuel para Rav, chamá-lo de Didaminas Lifatan Shlekelim Asorim Osartan, falou Shmuel para Rav, olha, de acordo com a minha explicação, de acordo com o motivo que eu dei, eu consigo entender o que foi dito. Aino de Reata Rav Yitzchak bar Shmuel, quando Rav Yitzchak bar Shmuel, ele veio de Eretz para Bavel, bar Marta, Amar, ele falou o seguinte, Darash Ravi Simlai
falou a seguinte drashá Benetzivim, na cidade de Netzivim, Shemen Rabi Uda Beidinó Nimru Alav Veitiruhu. Rabi Simlai trouxe em nome do Beidin de Rabi Uda, que o Beidin de Rabi Uda liberou o óleo, certo? Por quê? Kassavar não tem mutar. Porque ele liberou o óleo, aparentemente, qual o motivo? Porque o óleo que colocavam nesses jarros, nesses potes, que tinha comida não kasher, não é que estava misturado com não kasher, nas paredes do utensílio tinha comida não kasher absorvida e dava o gosto no óleo. Agora, tudo que ficou absorvido por mais de 24 horas, ele estragou o gosto. Então, mesmo que tenha algum gosto de uma comida não kasher que estava no pote, na hora que esse gosto passou para o óleo, um gosto ruim, um gosto estragado, que ele não proíbe. Certo? É o que a gente chama de Beniomó ou Lebeniomó. Kelim que foram usados nas últimas 24 horas, o que está absorvido nas paredes é considerado que tem um gosto bom. Kelim que foram usados há mais de 24 horas, o que está no gosto das paredes é considerado não tem tam lifgam. Ele dá um gosto pagum, um gosto ruim. Então, Rabi Uda permitiu o óleo. Então, fala, Shmuel, olha, vê para mim, de acordo com a minha opinião, que o motivo é que o que está nas paredes do utensílio proíbem o óleo, Rabi Uda, o Beidin dele liberaram. Por quê? Porque eles entenderam que esses potes que eram usados, eles não eram usados diretamente do não kasher para o óleo, passavam um tempo entre um e outro, então tinha motivo para liberar. Ela lhe dá, de Amar Daniel Gazar, mas de acordo com você, Rav, que falou que o óleo foi proibido há muito tempo atrás por Daniel, certo? Da época do Tanakh, Daniel Gazar, será que Daniel vai ligzor, vai decretar alguma coisa e vem na Bilda Nassi e vai anular o decreto de Daniel? A gente tem uma Mishnah. Um Beidin não pode anular o que o outro Beidin falou, a não ser que ele seja maior do que o Beidin original. Tem que ter mais caminho, com mais sabedoria. E com certeza o Beidin de Rabi Uda Nassi não é maior do que o Beidin de Daniel, da época do Tanakh. Então, como pode ser que eles anularam? Então, fala Shmuel Meir, de acordo com a minha opinião, que é um decreto novo por causa da comida não kasher que está nos utensílios, eu entendo que pode ser anulado por Rabi Uda Nassi. Mas, de acordo com você, que é da época de Daniel, como pode ser que eles anularam? Amarlei falou para ele, Simlai Ludea Kamar, chame Ludai de Mezalzelo. Falou para ele, olha, você está trazendo esse nome de quem? De Rabi Simlai? Rabi Simlai é da cidade de Lud. O pessoal de Lud não leva muito a sério as Gzerot de Rabanan. Por isso eles anularam. Por isso Rabi Simlai trouxe isso, que o decreto foi anulado, porque eles desprezam os decretos de Rabanan. Então a sua fonte não é uma fonte boa. A sua fonte que falou que esse decreto foi anulado, não sei se é verdade ou não, porque é um pessoal que de qualquer jeito não leva a sério. Então não posso considerar. Amarlei, Eshlachlei, perguntou para Rav, peraí, você está falando que o pessoal de Lud não leva a sério os decretos? Posso mandar uma carta para eles falando, olha, Rav disse que vocês não levam a sério? Ixi. Aí Rav ficou com vergonha, falou, não é assim, não é que eu dei carta para mandar para eles. Certo? Mas de qualquer jeito, ficou aqui uma dúvida com relação à explicação de Rav. Se de acordo com o Rav é um decreto da época de Daniel, não deveria poder ter sido anulado assim com facilidade. A Gemara ainda vai continuar isso um pouquinho, mas a gente volta em breve, Zat Hashem.